Você já se sentiu sobrecarregado, tentando resolver tudo sozinho? Talvez você acorde cedo, trabalha o dia inteiro, tenta cuidar da família, tomar decisões importantes, resolve problemas que aparecem do nada, e quando o dia termina, a sensação é sempre a mesma: cansaço e frustração. E o mais curioso é que muitas vezes você realmente está se esforçando, você está tentando fazer o seu melhor, está assumindo responsabilidades, está tentando dar conta de tudo. Mas mesmo assim, parece que quanto mais você se esforça, mais pesado tudo fica. E se o problema da sua vida não for falta de esforço, mas falta de sabedoria para organizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Essa é uma verdade que muita gente demora anos para perceber. Existem hoje milhares de pessoas vivendo esgotadas. Esgotadas emocionalmente, esgotadas mentalmente e muitas vezes até financeiramente cansadas da própria vida. Não porque são preguiçosas, mas porque não. Talvez porque estão cometendo um erro muito comum. Não porque não querem vencer, mas talvez um erro que curiosamente também aconteceu com um dos maiores líderes da história da Bíblia, com Moisés. Sim, o mesmo Moisés que enfrentou o Faraó, abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo rumo à liberdade, mesmo ele, com toda a sua fé, com toda a sua coragem e liderança, chegou a um ponto de quase colapsar de tanto peso sobre os ombros. Por quê? Porque ele estava tentando resolver tudo sozinho. Cada problema, cada decisão, cada conflito entre as pessoas, ele estava resolvendo tudo sozinho. Até que alguém percebeu algo que ele não estava conseguindo enxergar. E esse alguém deu a Moisés um conselho simples, mas revolucionário. Um princípio tão poderoso que mudou completamente a forma como aquele povo era liderado. E o mais impressionante é que esse mesmo princípio continua sendo uma das maiores chaves da sabedoria para quem deseja construir hoje. Uma vida mais produtiva, uma forma de trabalhar mais inteligente, uma liderança mais equilibrada e até uma vida financeira mais saudável. Hoje nós vamos mergulhar em Êxodo capítulo 18 e descobrir esse princípio que pode transformar não apenas a maneira como você trabalha, mas também a maneira como você vive. Nós vivemos em uma cultura que glorifica o excesso de trabalho. Hoje em dia, quando alguém pergunta como você está, muitas vezes a resposta é: estou correndo, estou cheio de coisas para resolver, não tenho tempo para nada. E curiosamente, isso virou quase um símbolo de status. Ser ocupado passou a parecer sinal de importância, passou a parecer sinal de produtividade, sinal de sucesso. Mas a verdade é que, quando olhamos profundamente para isso, é bem diferente. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma rotina que parece produtiva por fora, mas por dentro estão gerando apenas cansaço e frustração. Pessoas que estão exaustas, trabalhando muito, mas sem ver resultados proporcionais, improdutivas porque estão tão sobrecarregadas
que não conseguem focar no que realmente importa, sem tempo para a família, sempre correndo atrás de uma responsabilidade para outra, sem paz, com a mente cheia de preocupações, decisões e pressões, e muitas vezes sem prosperar, porque, apesar de todo o esforço, a vida parece não avançar. Essas pessoas acordam cedo, trabalham o dia inteiro, resolvem problemas o tempo todo, mas no final do dia, no final da semana, sentem que estão apenas sobrevivendo e não construindo uma vida equilibrada. E o mais interessante é que essa situação não é nova. A Bíblia já falava sobre isso há mais de 3.000 anos. No capítulo 18 de Êxodo, encontramos uma cena extremamente humana e real. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Depois de anos de escravidão, eles estavam começando uma nova jornada rumo à liberdade. Mas junto com a liberdade também veio algo inevitável: problemas, conflitos, decisões e desafios. E agora havia um homem responsável por conduzir aquele povo. Esse homem era Moisés. Ele não era apenas um líder espiritual, ele era também juiz, conselheiro, mediador de conflitos e a principal autoridade daquele povo. Imagine isso. Imagine o peso disso. Milhares de pessoas com dúvidas, disputas, problemas familiares e decisões difíceis. E todas elas procurando uma única pessoa para resolver tudo. A liderança de Moisés estava se tornando cada vez mais pesada. E sem perceber, algo perigoso estava acontecendo. Um sistema estava sendo criado, um sistema que colocava todo o peso sobre os ombros de um único homem. Até que alguém chegou, observou com atenção e percebeu imediatamente que aquilo não podia continuar daquele jeito. Vamos olhar com mais atenção para o que estava acontecendo naquele momento. A Bíblia nos conta que Moisés assumiu uma função extremamente pesada no meio do povo de Israel. Todos os dias, desde cedo, as pessoas vinham até ele para resolver seus problemas. Êxodo 18 escreve uma cena impressionante. O texto diz que o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde, esperando sua vez de falar com ele. Imagine essa cena por um momento. Uma fila enorme de pessoas, cada uma com uma situação diferente. Algumas tinham conflitos familiares, outras estavam discutindo sobre propriedades, alguns tinham problemas de convivência, outros precisavam de decisões importantes que afetavam suas vidas. E todos tinham algo em comum. Todos acreditavam que Moisés precisava resolver aquilo. Então o dia de Moisés basicamente se tornava isso. Uma pessoa chega, explica seu problema, Moisés ouve, analisa a situação e toma uma decisão. E logo depois já vem outra, e outra, e outra, e outra. E assim o dia inteiro. Tente imaginar o peso disso. Estamos falando de um povo enorme. Estudiosos estimam de que Israel, naquele momento, poderia ter centenas de milhares de pessoas. Cada uma com suas necessidades, seus conflitos, suas dúvidas e suas expectativas. E todo esse fluxo de problemas estava sendo direcionado para uma única pessoa, para Moisés. Isso não era apenas cansativo, isso era insustentável. Nenhum ser humano consegue carregar
esse nível de responsabilidade sozinho por muito tempo, sem pagar um preço alto. Mas o mais curioso é que Moisés provavelmente acreditava que estava fazendo certo. Ele queria ajudar, queria servir o povo, queria cumprir bem a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Só que, sem perceber, ele estava criando um sistema extremamente perigoso. Um sistema onde tudo dependia dele, onde todas as decisões passavam por ele, onde todo o peso recaía sobre ele. E muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco também. Nós queremos fazer tudo certo, queremos ajudar, queremos assumir responsabilidades, queremos resolver tudo, mas sem perceber começamos a construir uma vida onde tudo depende de nós. E foi exatamente nesse momento que alguém chegou e percebeu que Moisés ainda não tinha percebido. Esse homem era Jetro, o sogro de Moisés. Quando Jetro observou a rotina de Moisés, ele rapidamente entendeu que aquilo não iria terminar bem. Ele viu algo que Moisés, no meio da correria e das responsabilidades, não estava conseguindo enxergar. E a partir dessa observação, Jetro daria um dos conselhos de liderança mais sábios de toda a Bíblia. Foi então que Jetro decidiu falar com Moisés. Depois de observar tudo o que estava acontecendo, ele fez uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Basicamente, ele perguntou a Moisés: o que é isso que você está fazendo pelo povo? Jetro estava tentando fazer Moisés enxergar algo que talvez ele mesmo não tinha percebido. Então Moisés explicou, ele disse que o povo vinha até ele para buscar a orientação de Deus, para resolver disputas, para entender o que era certo ou errado. Em outras palavras, Moisés acreditava que estava cumprindo fielmente sua responsabilidade como líder. Mas então Jetro respondeu com uma frase que é surpreendentemente direta. Ele disse: o que você está fazendo não é bom. Imagine ouvir isso. Principalmente quando você está dando o seu melhor. Quando você acredita que está fazendo o que precisa ser feito. Mas Jetro continuou. Ele falou ainda com mais, ou seja, ele falou algo ainda mais profundo. Certamente você e este povo que está com você se desgastarão, porque isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Essa frase carrega uma sabedoria extraordinária, porque ela revela um princípio que muita gente ainda não entendeu até hoje. Muitas pessoas acreditam que assumir tudo sozinhas é sinal de força. Elas pensam, se eu não fizer, ninguém faz. Elas dependem de mim e eu preciso dar conta. Mas muitas vezes isso não é força. Muitas vezes isso é falta de sabedoria. Moisés estava tentando ocupar todos os papéis ao mesmo tempo. Ele estava tentando ser líder do povo, juiz de todos os conflitos, conselheiro espiritual, administrador das decisões e ainda o solucionador de praticamente todos os problemas que surgiam. Isso colocava sobre ele uma carga gigantesca. E o problema não era apenas o cansaço. O problema é que esse modelo de liderança simplesmente não era sustentável. Nenhum líder consegue crescer, construir ou prosperar carregando tudo sozinho. Em algum momento o corpo cansa, a mente cansa, as decisões começam a perder qualidade e todo o sistema começa a enfraquecer. E é exatamente aqui que aparece a primeira grande lição de Êxodo 18.
Nem tudo que parece dedicação é sabedoria. E tentar fazer tudo sozinho pode ser exatamente o erro que está impedindo sua vida de avançar. Então, qual é o princípio revelado em Êxodo 18? Depois de mostrar a Moisés que aquele sistema não era bom nem para ele, nem para o povo, Jetro não ficou apenas na crítica. Ele também apresentou uma solução extremamente sábia. Um conselho simples, mas que mudaria completamente a forma como Israel seria liderado. Jetro disse algo muito claro para Moisés. Ele disse, em essência, escolha homens capazes entre o povo, homens que tivessem algumas qualidades importantes, como confiança, homens que temessem a Deus, homens íntegros, homens que não fossem corrompidos pela justiça, pela injustiça. E então ele orientou Moisés a organizar o povo de uma maneira totalmente nova. Ele disse para estabelecer líderes sobre grupos menores, líderes responsáveis por grupos de 1.000 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas e grupo até de 10 pessoas. Perceba a sabedoria disso. Em vez de milhares de pessoas levando seus problemas diretamente a Moisés, agora haveria uma estrutura organizada de liderança. Cada grupo teria alguém responsável. Esses líderes resolveriam as situações menores, os conflitos simples, as decisões mais comuns do dia a dia. E apenas os casos realmente difíceis seriam levados a Moisés. Isso muda completamente o sistema. Moisés deixava de ser o único responsável por tudo e passava a liderar um sistema de liderança. Isso é extraordinário. Porque aqui nasce um princípio que hoje é estudado em administração, gestão e liderança. Um princípio que nós chamamos hoje de delegação. Também chamamos de estrutura organizacional ou ainda liderança inteligente. Mas muito antes desses termos existirem, a Bíblia já ensinava esse princípio de forma clara. E o mais importante é entender algo que muitas pessoas não percebem. Esse princípio não serve apenas para líderes de nações, nem apenas para líderes espirituais. Esse princípio serve para qualquer pessoa que deseja construir uma vida equilibrada. Seja para quem lidera uma empresa, seja para quem quer empreender, seja para quem lidera uma família, serve para quem quer organizar melhor sua rotina, seu trabalho, suas responsabilidades. Porque quando tudo depende apenas de você, sua vida fica limitada pela sua própria capacidade. Mas quando você aprende a organizar, estruturar e compartilhar responsabilidades, delegando funções a outros, sua vida ganha espaço para crescer. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Moisés a partir daquele momento. Um líder que antes estava sobrecarregado, agora começava a construir um sistema capaz de sustentar o crescimento de todo um povo. Ok, e como aplicar isso na vida moderna? Pare por um momento e pense na sua própria vida. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente como Moisés estava naquele momento, tentando resolver tudo sozinhas? No trabalho onde sentem que precisam dar conta de todas as tarefas, responder todas as demandas, resolver todos os problemas. Ou na família assumindo todas as responsabilidades, tentando sustentar tudo emocionalmente, financeiramente e até espiritualmente.
ou talvez dos negócios, achando que precisam controlar cada detalhe, tomar todas as decisões, acompanhar tudo de perto, porque acreditam que ninguém fará tão bem quanto elas. E sem perceber, essas pessoas acabam presas em 3 armadilhas comuns. E a primeira armadilha é a sobrecarga mental. A mente nunca descansa. Sempre existe algo pendente. Sempre existe uma decisão para tomar, um problema para resolver, uma preocupação para carregar. Com o tempo, isso gera estresse, ansiedade e uma sensação constante de peso. E a segunda armadilha é a baixa produtividade. Isso parece contraditório, mas é verdade. Quando alguém tenta fazer tudo sozinho, essa pessoa começa a se perder em muitas tarefas ao mesmo tempo. Ela se ocupa com coisas pequenas, urgentes, rotineiras, e acaba sem tempo e sem energia para focar naquilo que realmente gera crescimento. Ou seja, a pessoa trabalha muito, mas avança pouco. E então aparece a terceira consequência, a falta de crescimento financeiro. Porque a prosperidade raramente nasce do esforço isolado. Prosperidade normalmente nasce de uma estrutura, de uma organização e visão. Quando tudo depende apenas do seu tempo e da sua energia, existe um limite claro para aquilo que você consegue produzir. Mas quando você aprende a organizar melhor a sua vida, quando aprende a estruturar responsabilidades, quando aprende a confiar em pessoas e dividir tarefas, algo começa a mudar. Sua capacidade de produzir aumenta. Sua mente fica mais leve, sua rotina ganha mais clareza, você começa a focar no que realmente importa. E quando isso acontece, 3 coisas começam a aparecer com mais frequência na sua vida: mais produtividade, mais paz e mais prosperidade. Exatamente isso que o princípio de Êxodo 18 nos ensina. Deus nunca planejou que você carregasse tudo sozinho. Ele planejou que você aprendesse a viver com sabedoria, com ordem e com equilíbrio. E qual é o impacto disso na vida financeira? Esse princípio também ajuda a explicar algo que muita gente se pergunta hoje. Por que tantas pessoas trabalham tanto, mas mesmo assim não conseguem prosperar? Elas acordam cedo, se esforçam, dedicam horas e mais horas de trabalho, mas no final do mês a sensação é que estão apenas correndo para pagar as contas. A verdade é que muitas pessoas estão trabalhando muito, mas não estão construindo sistemas. Elas dependem apenas do próprio esforço. E quando a vida funciona assim, algumas consequências aparecem. Sem estrutura, o negócio não cresce, porque tudo depende de uma única pessoa. Sem organização, a renda não escala, porque existe um limite claro, o tempo e a energia daquela que está fazendo tudo sozinha ou sozinho. E com o passar do tempo, a vida começa a se transformar em algo perigoso, um ciclo de sobrevivência. A pessoa trabalha apenas para manter as coisas funcionando, sempre ocupada, sempre cansada, mas sem avançar. Agora, observe a sabedoria por trás do conselho que Jetro deu a Moisés. Quando Moisés organiza líderes sobre grupos menores, algo extraordinário acontece. Ele deixa de ser apenas alguém que resolve problemas o dia inteiro e passa a ser alguém que constrói um sistema que resolve problemas. Essa é uma mudança profunda de mentalidade, porque pessoas que vivem apenas resolvendo problemas estão sempre ocupadas, mas raramente prosperam. Já pessoas que aprendem a construir estruturas, processos e soluções duradouras
consegue multiplicar resultados. E esse é exatamente um dos princípios por trás da prosperidade saudável. Não é apenas trabalhar mais, é trabalhar com sabedoria, organização e visão. Então, qual é o segredo da liderança saudável? Existe também essa lição muito profunda sobre liderança nesse momento da história. O conselho de Jetro não salvou apenas Moisés. Na verdade, ele salvou todo o povo de Israel. Porque quando um líder está sobrecarregado, o problema não afeta apenas a vida dele, afeta todos ao seu redor. Líderes esgotados começam a tomar decisões apressadas, a mente fica cansada, a paciência diminui, a clareza desaparece. E quando isso acontece, as decisões deixam de ser sábias e passam a ser apenas reações ao cansaço. Mas quando um líder aprende a organizar responsabilidades, algo completamente diferente acontece. Ele ganha espaço para respirar, ganha tempo para refletir, ganha clareza para tomar decisões mais equilibradas. E então 3 coisas começam a acontecer ou a melhorar naturalmente. Ele consegue pensar melhor, ele consegue liderar melhor e ele consegue construir algo mais sólido e duradouro. Esse princípio não vale apenas para Moisés, ele vale para qualquer pessoa que exerce algum tipo de liderança na vida. Vale para líderes de empresas que precisam organizar equipes e responsabilidades, vale para pais e mães que muitas vezes carregam o peso de sustentar e direcionar uma família, vale para empreendedores que começam fazendo tudo sozinho, mas precisam aprender a estruturar suas atividades para crescer. Também vale para líderes espirituais que precisam cuidar de pessoas sem se perder em uma rotina desgastante, constante. A liderança saudável não nasce de carregar tudo sozinho. Ela nasce da capacidade de organizar, de confiar, formar outros líderes e construir um sistema que funcione com sabedoria. Aqui aprendemos uma grande lição espiritual. Quando olhamos para esse capítulo com atenção, percebemos que Êxodo 18 nos ensina algo extremamente profundo sobre a forma como desejamos ou como Deus deseja que nós vivamos. Deus nunca planejou que a gente vivesse constantemente sobrecarregado. Nunca foi a intenção de Deus que nossa vida fosse uma sequência interminável de peso, pressão e exaustão. Muitas vezes pensamos que carregar tudo sozinho é sinal de compromisso, que assumir cada responsabilidade é sinal de força, que trabalhar sem parar é sinal de fidelidade, mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Deus não quer apenas que a gente trabalhe. Deus quer que vivamos com sabedoria. Trabalhar é importante, responsabilidade é importante. Ser dedicado àquilo que Deus colocou em nossas mãos é algo nobre e necessário, mas existe algo que sustenta tudo isso: sabedoria. Sem sabedoria, o esforço vira desgaste. Sem sabedoria, o trabalho vira peso. Sem sabedoria, até as melhores das intenções pode acabar destruindo nossa paz. Por isso a lição de Êxodo 18 é tão poderosa. Ela nos lembra que organização, equilíbrio e discernimento também faz parte da vida que Deus deseja para nós. Porque existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Riqueza sem sabedoria destrói, mas riqueza aplicada constrói. Espero que esta mensagem tenha feito sentido para você e eu quero te convidar a fazer algo muito simples agora. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui nós exploramos princípios poderosos da Bíblia que podem transformar não apenas a nossa vida espiritual, mas também nossa mentalidade, nossa forma de trabalhar, nossas finanças e o nosso propósito na vida.
A ideia desse canal é justamente essa: descobrir a sabedoria antiga da Bíblia e aplicá-la na realidade do mundo em que vivemos hoje. E agora eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários uma resposta sincera para esta pergunta. Você sente que está tentando resolver tudo sozinho? Talvez no trabalho, talvez na família, talvez nas suas finanças. Escreva aqui embaixo. Eu realmente gosto de ler os comentários e entender o que vocês estão vivendo. E quem sabe essa conversa também possa ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Antes de terminar, deixa eu te contar algo muito interessante. No próximo vídeo, nós vamos entrar nos momentos mais marcantes de toda a história do povo de Israel. Êxodo 19. Depois de toda essa jornada no deserto, depois de aprender princípios importantes de liderança, de organização e sabedoria, o povo finalmente chega a um lugar muito especial, o Monte Sinai. É ali que algo extraordinário acontece. Até aquele momento, Deus havia libertado Israel da escravidão do Egito, mas agora Deus estava prestes a revelar algo ainda maior. Ele não queria apenas libertar um povo, ele queria formar uma nação diferente. Uma nação com propósito, uma nação guiada por princípios, uma nação chamada para viver de uma maneira diferente das outras ao redor. No Monte Sinai começa um dos momentos mais profundos da relação entre Deus e o povo. E no próximo vídeo nós vamos entender o que realmente aconteceu naquele encontro. Porque esse momento mudou completamente a história de Israel. E o que essa mensagem ainda revela para nós, para a nossa vida hoje. Então não perca o próximo vídeo, porque o que acontece em Êxodo 19 é um dos passos mais importantes na construção de uma vida guiada por Deus. Nos vemos lá. Até o próximo vídeo.